Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje será destinada à revisão dos conteúdos da nossa disciplina de História da Arte e do Design 2. Iremos revisar os movimentos modernos, o cubismo e o abstracionismo. Esta aula é direcionada aos alunos do curso técnico em Design de Interiores, da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro, e eu sou a professora Nayara. Bom, gente, essa aula será uma revisão rápida, só com pontos mais importantes dos dois movimentos. Então, caso vocês sintam falta de alguma informação ou não entendam em algum momento alguma coisa, tem algum tipo de dificuldade, vocês podem estar me procurando ou até mesmo voltando aos vídeos das aulas passadas que estão mais completos. São vídeos individuais, então eles têm mais informação, ok? Então, mais uma vez, essa aula será só com tópicos mais rápidos. Então, vamos iniciar com o cubismo. O cubismo ele foi um movimento artístico que surgiu na França no início do século XX e foi considerado o mais influente deste período. Por suas formas geométricas representadas, na maioria das vezes por cubos e cilindros, a arte cubista rompeu com os padrões estéticos. Então, esse movimento ele foi uma vanguarda europeia, artística, e foi marcada pelo uso das formas geométricas. Esse tipo de características é a mais forte, a que vocês têm que fixar como capa desse movimento, para que vocês não tenham dificuldade de diferenciar essas obras do período moderno. É uma boa prática vocês começarem a fazer notas sobre os assuntos e anotar as suas principais características. Então, quando lembrar do cubismo, sempre lembrem em formas geométricas, principalmente em formas geométricas. Então, como ele surgiu na França, ele rompe com os modelos estéticos da época, no caso, que só valorizavam a perfeição das formas, e ele pode ser considerado como o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Então, ele abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou também a literatura. O marco inicial do movimento ocorreu em Paris, em 1907, com a tela de Le Musée d'Avignon, que foi uma pintura feita pelo artista plástico e pintor Pablo Picasso. Uma curiosidade do quadro é que ele passou um ano para poder concluí-lo. Esta obra já foi discutida nas aulas passadas, então a gente não vai se alongar, mas vocês têm que entender que ela é uma obra que retrata bem as máscaras africanas, as influências são visíveis das esculturas africanas e também das pinturas do pós-impressionista de Paul Cézanne. Então, Pablo Picasso, junto com Paul Cézanne, também com o francês Georges Braque, eles foram os fundadores do movimento, podemos dizer assim. Sobre as características, destacam-se as principais características: a geometrização das formas e volumes, a renúncia à perspectiva, o claro e escuro perde a sua função, a representação do volume colorido sobre as superfícies planas, uma sensação de pintura escultórica, cores austras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. O movimento ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase ela foi denominada como a pré-analítica ou cezaniano. Ela é uma espécie de preparação para o cubismo, onde as primeiras características surgiram entre os anos de 1907 e 1909, e ele foi marcado pela forte presença das obras de Paul Cézanne, por isso o nome foi titulado a ele, no caso cezaniano. A segunda fase foi chamada de fase analítica. Ela se caracterizava pela desestruturação da obra, pela decomposição de suas partes constitutivas, e essa fragmentação dos seres era tão grande que tornava-se impossível o reconhecimento de qualquer figura nas suas pinturas. Então,
Principalmente essa desconfiguração, essa fragmentação ocorreu entre os anos de 1910 e 1912. Já a terceira fase, ela foi chamada de cubismo sintético. Ela foi uma reação ao cubismo analítico que tentava tornar as figuras novamente reconhecíveis. Nesta fase, também eles passaram a utilizar o método de colagem. Eles fixavam objetos reais nas telas, como pedaços de madeiras, vidro, metal, borrachas e etc. Dentre os principais artistas do movimento, destacam-se o Pablo Picasso, o George Braque e o Fernand Léger. Sobre o cubismo no Brasil, ele surgiu como movimento artístico-cultural em 1909 e teve fim em 1914. Entretanto, a estética só começou a ganhar destaque no Brasil após a Semana de Arte Moderna de 1922, e os artistas brasileiros não usavam todas as características do movimento em suas obras, pois eles mesclavam com elementos das outras vertentes. Sobre os artistas que merecem destaque sobre esse movimento aqui no Brasil, destacamos a Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Rego Monteiro e Di Cavalcante. Então, gente, a gente finaliza aqui o movimento moderno e cubismo. Iremos agora fazer uma revisãozinha rápida sobre o abstracionismo, que foi um movimento que apresentava como aspecto principal a reprodução de elementos de um modo não real, ou seja, esse gênero ele não retratava objetos e cenários que faziam parte da realidade das pessoas, principalmente em um sentido concreto. Então, ela tinha o objetivo de encontrar uma nova forma de expressão plástica que se distanciava das formas figurativas ou da representação da natureza e se caracterizava mesmo pela decomposição da figura, da simplificação da forma, um novo uso das cores e principalmente pelo descarte, eles se destacavam muito pelo descarte da perspectiva, ou também sobre as técnicas de modelagem. Então, ela foi uma arte que surgiu no século XIX e também é considerada como uma vanguarda artística europeia. O seu principal pintor foi o pintor russo Kandinsky, e ele é considerado um precursor da arte abstrata na época. Sobre suas principais características, a gente destaca que ela era uma arte não representacional, ela tinha uma ausência de objetos reconhecíveis, ou seja, era uma arte não real, era uma arte subjetiva, que dependia do observador qual era o sentido que ele daria à sua obra. Ela era uma oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa, e valorizava as formas, cores, linhas e texturas. É um movimento que também foi dividido, em duas partes, em duas vertentes. A primeira dela foi a arte abstrata lírica. Ela tem como influência o expressionismo e o fauvismo, e as suas principais características são o sentimentalismo, a valorização da intuição e a liberdade artística. Um dos principais pintores dessa vertente, foi o pintor russo Kandinsky. Já o movimento abstrato geométrico, que foi uma vertente dentro do abstracionismo, ela foi influenciada fortemente pelo cubismo, que a gente acabou de estudar, e o futurismo. Essa vertente ela está pautada na geometria das formas e também no racionalismo. E os elementos caracterizavam muito sobre a racionalidade, sobre a valorização e reflexão do intelectual e também sobre uma organização e o uso formal da geometria. E o principal representante dessa tendência foi um pintor holandês chamado Pierre Mondrian. Dentro das vertentes também surgiram correntes. Uma delas que a gente pode destacar, vou destacar aqui na verdade duas dessas correntes, as mais que tiveram mais destaques, que foi o suprematismo e o neoplasticismo.
O suprematismo, a gente viu na aula passada que ele foi um movimento pictório nascido na Rússia, por volta de 1915 a 1916. O seu autor foi o Kasmir Malevich, e ele tinha uma noção pura de espaço entre a relação de formas puras e o espaço que circundavam. Ele tinha como característica também uma animação do espaço pela forma, além de formas geométricas puras, construída pela cor, e essa cor também teria que ser pura. E as suas paletas eram paletas cromáticas restritas, que só utilizavam mesmo as cores primárias. Já o neoclassicismo, ele foi um movimento artístico holandês. Ele foi criado em 1917 por Pierre Mondrian, e ele pretendeu atingir uma visão impessoal objetiva através de uma estética nova e universal. Ele procurou a perfeição e a verdade supremas, ultrapassando o mundo físico e emotivo, de modo a atingir o mundo mental. Logo, essa arte ela era uma arte clara, objetiva e principalmente ela não ilusória, e também não representativa. Ela era antinaturalista, ela tinha uma redução das formas e planos geométricos ortogonais, eram composições abstratas e estabeleciam múltiplas relações espaciais. Então, gente, a revisão sobre o movimento abstracionista fica por aqui. Eu vou deixar para vocês algumas imagens sobre os principais artistas desse movimento, bem como algumas telas que foram bem reconhecidas. Ao final das telas do movimento abstracionismo, vou trazer também para vocês algumas telas do movimento cubista, tá? Então, eu espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.